Fala galera, boa noite. Vou deixar gravado aqui no meu Instagram um pouquinho esse vídeo, fazer um vídeo breve. Eu de vez em quando gosto de falar sobre esse campo das ciências, da pseudociências. Um campo que eu tenho estudado bastante ultimamente, tentado compreender um pouco melhor, até falando com colegas de dentro da própria área. Acho que em 2017, se eu não me engano, eu escrevi um dos primeiros textos em português fazendo uma crítica às chamadas constelações familiares. Tá? Se eu não me engano, foi em 2017. Na época até fui contactado por alguns órgãos, por alguns veículos de mídia para falar sobre isso. E mais recentemente voltaram novamente as críticas a constelações familiares. E eu queria falar, não queria me estender muito, fazer um vídeo longo, eu queria falar um pouco de algumas questões problemáticas do ponto de vista científico, da questão das constelações familiares, mas eu quero usar uma pegada um pouquinho diferente, ao invés de ser uma pegada de ridicularizar, uma pegada de avacalhar, uma pegada de denunciar simplesmente por denunciar, esse tipo de coisa. Eu quero poder falar de uma maneira que comunique inclusive as próprias pessoas que trabalham com constelações familiares, tá? Então é uma fala crítica, né? É uma fala, de certa forma, chamando para cautela, para o cuidado de quem trabalha com constelações familiares ou quer fazer uma constelação familiar. É uma fala crítica. Bom, essas constelações familiares, elas partem de uma premissa, que eu já vou falar de cara, essa questão da premissa, de que existe algum tipo de energia que passa ao longo das gerações familiares. Então, é como se existisse em mim, ao meu redor e comigo, uma espécie de energia, de campo, eles vão dar esse nome, campo, né, knowing field, que me liga aos meus ancestrais. Algo talvez muito parecido com, ou similar, ou que guarda relação com o conceito de inconsciente coletivo em Jung e outros filósofos românticos, né? O campo da fenomenologia, do ponto de vista filosófico, é um campo muito sério, né? Edmund Husserl. Inclusive a gente sabe que em modelos experimentais de ciência, a gente pode fazer pesquisa qualitativa com um método fenomenológico, mas isso é bastante diferente de invocar a fenomenologia como uma espécie de recurso epistemológico que justifica qualquer tipo de intuição. Eu não vou entrar profundamente nisso, porque a filosofia, do ponto de vista da fenomenologia, é algo extremamente complexo, é algo que a gente precisaria ter muito tempo para falar sobre isso. Porém, o recado não dá para usar fenomenologia como correlato ou como sinônimo de intuição. O ato de ter intuição é um ato humano. Todos nós, seres humanos, temos aquilo que nós chamamos de intuições, sensações, percepções internas, inacessíveis para os outros, a não ser que a gente fale sobre ela. E do ponto de vista das constelações familiares, há uma premissa de que, e essa premissa ela foi baseada nas observações de Bert Hellinger, de que nós carregamos conosco essas energias históricas, de certa forma fantasmagóricas, dos nossos ancestrais. Inclusive, agora, o que é importante falar sobre isso? Foi a partir do que Bert Hellinger começou a observar do que acontecia nas chamadas constelações que ele buscou isso aí. Então, na verdade, ele observou primeiro e depois tentou achar uma explicação coerente com o que ele observava. Então ele vai usar essa ideia, muitas vezes vai além disso e vai usar o que é muito conhecido, é o tal dos campos mórficos do Rupert Sheldrake, para dizer todas essas teorizações que flertam com a física quântica, para dizer que esses campos existem. Então eles partem de um pressuposto
de que esses campos, de que esse tipo de energia de ancestralidade de fato existe. Isso é inverificável do ponto de vista científico, tanto do ponto de vista de tentar apelar para qualquer tipo de física, né? Às vezes o termo quântico fica desgastado porque eles querem usar isso para tudo, né? Não há nenhuma forma de verificar inconsciente coletivo de Jung. São postulações teóricas que se fazem a partir de observações. Então, como eu não tenho uma explicação boa para algo que eu estou observando, eu posso pegar algum tipo de explicação que existe ou construir uma explicação para justificar aquilo. Isso é um pouco capenga. Claro que é capenga, porque vai partir de algo que acontece na minha subjetividade. Então, a minha subjetividade, eu crio conceitos, ou construo, ou amarro conceitos e falo, bom, eu estou supondo que é isso. É isso que acontece então, o tal do campo mórfico. Brincar com essa ideia, supor isso, não é um problema em si, até porque a ciência avança muito com suposição, a ciência precisa dessa provocação. A ciência precisa se provocar do ponto de vista conceitual para que possa avançar. Então, pressupor a existência de campos que nos ligam de maneira ancestral e que podem se manifestar, né? Então, assim, as pessoas só têm os comportamentos que elas têm uma constelação familiar, supostamente, porque é a manifestação desse campo. Não só a manifestação, a gente supõe que esse campo existe e supõe que a leitura do constelador ou da consteladora, a intuição, a leitura, a subjetividade, a capacidade de observar isso também é correta. Então eu tenho que fazer suposição em cima de suposição em cima de suposição. Eu tenho que supor que aquela pessoa deu um passo para trás ou se encolheu, não devido a uma dor de barriga, mas devido a um movimento do campo. Então a gente começa a trabalhar num nível bastante fantasmagórico, tá? Em que sentido fantasmagórico? Porque eu tenho que trabalhar num nível absolutamente solipsista, de que de fato existe esse campo e de que eu posso senti-lo e percebê-lo e interpretá-lo da maneira correta. Eu tenho que ficar abrindo a porta o tempo inteiro por causa dos meus gatos, tá? Eu não posso vir trabalhar aqui que meus gatos começam a entrar e sair repetidamente. Deve ser o campo se manifestando dos gatinhos, tá? Tudo bom, gatinho? Uma manifestação aí. Tô brincando, tá, pessoal? Não tô querendo ridicularizar nem de só sendo bem humorado, tá? Com a ideia. Então vejam, algumas coisas na ciência, elas até avançaram assim. A gente teve que criar ideias que inicialmente pareciam absurdas, que depois vieram se comprovar de certa forma como tendo alguma lógica. É importante a gente lembrar que até mesmo a ideia heliocêntrica, ela foi uma ideia ridicularizada. Então não vamos simplesmente pegar algumas ideias que possam parecer absurdas e falar que porque elas parecem absurdas, a gente já tem que jogar no lixo. Mas o ponto não é esse. O ponto de você falar que constelações familiares precisam pressupor esse campo, né, esse campo mórfico aí, a princípio não seria um grande problema assim, esse campo que estou consultando aqui algumas anotações que eu fiz no computador. Essa ideia do constelador sentir. Então tem uma espécie de nota promissória que se dá, que é o quê? Bom, esse fenômeno parece existir e a explicação que eu uso é essa. Mas, obviamente, existem várias outras explicações possíveis do porquê as pessoas podem se comportar dessa ou daquela maneira quando estão em grupo, quando trazem, de repente, alguma questão que deixa elas fragilizadas, né? Quando alguém vai falar de alguma dor ou vai falar de algo que deixa nervoso, tenso, que traz medo, insegurança, o que a gente pode pressupor? Que vários mecanismos entram em ação aí. Então a gente poderia ter várias explicações concorrentes do porquê as pessoas se comportam de determinada maneira em uma constelação. Porém, as pessoas que acreditam na constelação, acreditam porque sentem, porque viram isso acontecer, elas postulam e aceitam essa hipótese desses campos mórficos como coisas reais. E como elas justificam isso? Muitas vezes justificam falando, não, porque eu sinto, porque eu sei disso, na minha alma eu sei.
Mas, gente, isso não é ciência. Se a gente usasse isso em ciência, porque o meu coração bate forte, eu sei, a gente estaria lascado, a gente não teria desenvolvido nem vacinas, nem esses celulares aqui, né? Obviamente, eu não acho que a ciência é algo que acontece sem contexto político, que acontece num vácuo, não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que não dá para a gente se sustentar no campo da intuição e do sentimento para desenvolver um fármaco, por exemplo, né? Ou até mesmo uma intervenção em psicologia. A gente não desenvolve intervenção em psicologia porque eu sinto que é legal, porque funcionou para o meu vizinho e para mim. Eu posso até testar um modelo e ver se ele funciona ou não, mas eu não vou usar isso sem eu fazer uma construção de evidências em cima disso, né? Então vejam, o que eu não comentei aqui, mas é que podem estar em ação uma série de mecanismos cognitivos quando um constelador ou uma consteladora vê coisas na constelação associados a viés de confirmação, né? Associado a uma série de fatores cognitivos que nós sabemos que existem, né? Como efeito Forer, uma série de efeitos cognitivos que a gente sabe que existem, por exemplo, em leitura de mãos, em staging, né? Channeling staging, que são aqueles médiums de palco, em astrologia. As pessoas não fazem isso por mal quase sempre. Alguns sim foram descartados ao longo da história, né? Mas em geral é uma característica humana, essas características de viés de confirmação cognitivo, né? E a partir do momento que isso vai sendo reforçado socialmente numa comunidade de consteladores, isso acaba se tornando verdade e até mesmo um fenômeno esperado. O problema maior, tá? O problema maior é quando, a partir dessas observações que a constelação supostamente faz, ela começa a estabelecer verdades sobre questões associadas ao sofrimento humano. Então a gente tem visto seguidamente na internet aí questões associadas a como a constelação vai explicar, por exemplo, estupro, incesto, essa ideia de que quem o perpetrador de um estupro, de um incesto, precisa de respeito da vítima, e às vezes as pessoas ficam indignadas quando se fala isso. Há pouco tempo atrás era um vídeo falando que o autismo é porque teve um assassinato na família, várias coisas são justificadas porque teve um aborto em algum lugar, e isso começa a servir como uma explicação. Tem um trecho de uma passagem do próprio Bert Hellinger, enquanto ele diz que sentiu orgulho de curar uma pessoa, eu vou usar um termo que não se usa, tá? Mas eu vou usar intencionalmente, do homossexualismo, né? Então ele vai dizer que tem orgulho de ter curado, né? Então, obviamente, essa visão da construção teórica das constelações, elas carregam com ela valores de um tempo, valores de uma época, né? E começam a querer explicar coisas como o comportamento homoafetivo, e junto disso podem vir preconceitos, né? Como entender um abuso sexual, um caso de incesto, né? Dizer que às vezes uma criança que é abusada é porque a mãe não supriu as necessidades do pai, então o pai foi lá e abusou, então seria a culpa da mãe. Então, quando começa a estabelecer explicações causais, mecanísticas para o funcionamento de questões do sofrimento humano extremamente complexas, né? Então, um amigo recentemente falou que o próprio Bert Hellinger disse que a esquizofrenia, casos de esquizofrenia, viriam de fato por questões de assassinato na família. Bom, a gente está há muitos anos, do ponto de vista científico, pesquisando esquizofrenia, né? Muito humildemente, a ciência ela é humilde, ao contrário do que as pessoas pensam, porque a gente vai revendo as nossas hipóteses, as nossas construções, e a ciência a respeito da esquizofrenia, ciência psiquiátrica e psicológica, avançou bastante, mas não ao ponto de fazer uma afirmação categórica como, olha, casos de esquizofrenia se devem a um assassinato primordial em algum lugar do campo, da linha familiar. Eu vejo isso como extremamente arriscado, né? Extremamente arriscado. Essas falas sobre
por que que existe o autismo, o transtorno do espectro do desenvolvimento, como é chamado, ou por que que existe o incesto ou o estupro. São questões muito complexas que exigem, de fato, uma visão cautelosa, uma visão de várias ciências se comunicando. Então percebam como que essa ideia da subjetividade, ela pode ser perigosa. Então qual que é o perigo ou o risco, não só das constelações, mas de qualquer tipo de terapêutica que se apresenta como algo que depende da minha intuição. Não só da intuição, mas da intuição de perceber um suposto campo que não tem como eu ver. E aí tem várias falácias que são utilizadas. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim, ó, mas você não está vendo as ondas do rádio na sua frente? E você sabe que elas existem. Logo, existem muitas coisas que existem e você não sabe. Pronto. Aí a partir disso eu posso dizer que o campo existe. Percebam o perigo desse tipo de argumentação, dessa retórica, caso você não esteja preparado ou preparado para enfrentar um diálogo com alguém que é constelador e constelador e que talvez tenha uma base ali de retórica, de fala, ou até mesmo conheça um pouco de filosofia, né? E os perigos dessas terapias. Por isso que, apesar de eu também não achar que as práticas baseadas em evidência sejam a solução de todo o problema, porque a gente também tem um problema em postular que apenas aquilo que é estritamente observável e testado através de métodos experimentais que vale. A gente não tem como falar isso, porque culturalmente as pessoas vão no preto velho, as pessoas rezam para Deus, para Jesus Cristo, que a gente não sabe se existe também do ponto de vista científico. Agora, o que é importante saber? Que quando a gente na ciência vai pesquisar uma intervenção com seres humanos, a gente submete a um comitê de ética que avalia a nossa intervenção, a gente faz um bom estabelecimento de critérios de inclusão, exclusão, de possibilidades de riscos e benefícios. Toda e qualquer intervenção tem riscos e benefícios. O mindfulness que eu trabalho tem riscos, reações adversas, assim como certamente tem as constelações familiares. Não quer dizer que uma pessoa que faça uma constelação, participe, não possa se sentir bem. É claro que ela pode se sentir bem. Talvez até você conheça casos, ou você mesma, você mesmo. Mas existem muitas pessoas que se sentiram mal. Em 2004, um grupo de quase 200 consteladores saiu, abandonou as constelações familiares e escreveu uma carta. Tá? Então isso tem na internet, eu estou consultando meu computador aqui. Eu acho que eu não vou ter agora exatamente aonde está isso. Eu tenho muitas abas abertas aqui, mas depois eu posso mostrar para vocês. Escreveram uma carta do porquê que eles abandonaram as constelações, quais eram os perigos que eles viram, que eles encontraram nas constelações. Quase 200 professores, pessoal, é muita gente. Olha aqui, ó. O que eles declararam? Então tem essa carta, ela foi escrita em alemão, tá? Então vejam o que eles estão falando aqui, ó. Por que eles abandonaram? A negligência de qualquer forma de esclarecimento de pedidos de orientação, de preocupações que eles viam, o uso de descrições mistificadoras e autoimunizantes como algo maior, colocado a serviço, o uso de formulações generalizadas e restritas e interpretações dogmáticas, como sempre ser, efeito ruim, punido com a morte, o único caminho, perdeu o direito. Que mais? O uso de intervenções e rituais de submissão potencialmente humilhantes. Potencialmente humilhantes. A gente tem já vídeos e descrições em canais de colegas aí mostrando pessoas que se sentiram humilhadas, ofendidas, ansiosas, tendo participado de constelações. Não estou dizendo que não tenham pessoas que se sentiram bem. Com certeza tem pessoas que se sentiram bem também. Não estou dizendo que não exista, tá? A conexão supostamente convincente das intervenções com certas formas de visão humana e de mundo. Por exemplo, no que diz respeito a questões de gênero, né? Como eu falei, o Bert Hellinger se sentiu orgulhoso por ter curado
uma pessoa que era gay curado, né? Vejam bem como ele coloca, né? Questões de gênero, de paternidade. Então tem muitas questões associadas a essa coisa de o homem tem que vir primeiro, qual é a ordem, né? Ou seja, são afirmações perigosas, arriscadas, tá? A ideia de poder dispor de uma verdade da qual uma pessoa participa mais do que outra. Então foram várias justificativas que essas 200 pessoas que eram consteladores familiares usaram, escreveram uma carta, tem o nome de cada um assinado na carta, do porquê eles abandonaram as constelações. Uma carta antiga, já de 2004. E vejam, o que a gente está falando aqui? Que são terapias potencialmente perigosas. Quando eu vou fazer algo psicoterapêutico ou terapêutico, é muito importante que eu vá em algo que eu saiba que a ciência olhou para aquilo, mostrou para quem funciona, como funciona, quando funciona, porque nada funciona para tudo do ponto de vista de uma terapêutica, e os riscos associados àquela prática. Toda prática tem riscos, qualquer uma. Inclusive a prática de psicoterapia, vocês sabiam disso? Né? Existem riscos, existem pessoas que inclusive não melhoram. A gente tem dados já sobre isso e pesquisas. Não só não melhoram, como pioram. Tá? Então vejam bem, o que eu estou falando aqui? Não quero ser ofensivo, ofender, humilhar. Me preocupo com algumas afirmações das constelações, sim, muitas vezes. Fico preocupado, mas estou tentando abertamente aqui estabelecer uma linha de crítica que não seja ofensiva, que seja respeitosa dos riscos implicados nessas terapias de constelações familiares. A não ser que a gente parta da premissa de que a ciência não tem valor. Né? Então, dizer assim, não, mas a constelação familiar não pretende ser uma ciência. Bom, se não pretende ser uma ciência, então não use conceitos científicos, né? Ou assuma-se como uma religião, ou uma arte oracular. Fala, olha, isso é uma arte oracular. A partir do momento que você começa a trazer filosofia e ciência para o campo do debate, falar sobre fenomenologia, trazer o nome de Merleau-Ponty, de Russell, trazer física quântica, infelizmente você está pretendendo ser científico, né, ou racional. Por quê? Eu não vou bater na porta da Igreja Católica e falar, vocês têm que fechar aí porque a gente não tem prova sobre Jesus Cristo. Bom, por quê? Porque a Igreja não se afirma enquanto um saber científico. A Igreja não se afirma enquanto uma terapia. Né? Venha fazer terapia aqui ancestral na Igreja Católica. Não, é uma forma de crença, é uma experiência humana, é parte da existência humana. Então as religiões, elas existem, né? E não vão deixar de existir. Elas trazem suporte para muitas pessoas e, de fato, as religiões também podem fazer mal. A gente sabe disso. Né? Mas também a ciência não faz só bem. Através do conhecimento científico, a gente pode usar a energia nuclear para criar bombas. A gente sabe disso. A questão é, uma coisa que se propõe ser uma terapia precisa passar por uma investigação científica crítica. Precisa... a questão, alguém está escrevendo aí sobre o método para o judiciário, tá? O judiciário, eu tenho contatos com pessoas do judiciário, o judiciário ele é pragmático, tá? Ele quer que isso ajude na solução de casos, quer que as pessoas resolvam, quer que resolva a situação e andem aqueles processos e as pessoas saiam felizes e contentes e resolvidas dali, né? A gente sabe muito bem que uma formação em direito não capacita as pessoas a entenderem sobre o que é ciência do ponto de vista experimental. É uma ciência hermenêutica, interpretativa. A ciência do direito é uma ciência, sim, mas que não entende as regras científicas de uma construção de uma intervenção. Então as constelações familiares estão em todo o direito, na prática do direito. Os feedbacks que eu recebo de juízes e de pessoas é que elas são boas, porque elas ajudam as pessoas a resolverem. Nós precisaríamos investigar isso mais, né, de fato fazer uma investigação melhor, se realmente ajuda, no que não ajuda. Esse é um ponto muito importante, mas nós precisamos, acima de tudo, que os departamentos de pós-graduação no país se abram
para começar a investigar isso, já que as pessoas estão usando, já que a comunidade está fazendo uso de constelação familiar, a gente precisa começar a construir evidência se isso faz bem, se isso faz mal, para quem faz bem, quais são os riscos. Porque, de novo, essas afirmações que são feitas são muito perigosas. Elas afetam a vida das pessoas. Né? Quando você justifica ou explica um estupro, imagine o terror que é vivenciar um estupro. Eu não consigo nem imaginar o terror que seja isso, né? E você simplesmente vai lá e explica que o campo, que não sei o quê, que precisa perdoar quem fez, porque ou um quadro de esquizofrenia, que é um sofrimento muito grande para quem sofre do transtorno clínico da esquizofrenia e para a família, você fala, isso é um assassinato na família. O efeito que isso pode ter em quem escuta, né? Ou seja, eu sou fruto de um assassinato, é isso? Eu tenho esse sofrimento por causa de... Tentem ter a sensibilidade de pensar nos riscos e nos perigos dessas afirmações totalizantes. Nessas 200 pessoas que eram consteladores e escreveram cartas falando sobre isso, falando a gente não trabalha mais com isso, pelos riscos que a gente observou, né? Tem a questão toda do mercado também, isso virou um mercado de formação de terapeutas, é caro muitas vezes você participar de uma constelação, então isso envolve dinheiro também, tá? Isso envolve, hoje em dia já é parte de um mercado, as pessoas também querem poder se chamar de terapeutas, elas querem ser terapeutas, porque acho que é legal você poder falar que você é terapeuta, então você faz uma formação ali em constelação e de repente você é terapeuta e pode falar sobre a vida das pessoas, ver os campos, ser treinado para sentir esses campos invisíveis e sentir no seu coração e na sua alma, né? Até ouvi um colega há pouco tempo falando que, não sei se era esposo, segundo esposa do Bert Hellinger, queria chamar as constelações de constelações espirituais. Tem gente no Brasil fazendo constelação, um dia desse eu vi, escrito assim, constelação com cavalos. Eu fiquei pensando, cavalos, o animal? Não, cavalo como é chamado nas algumas religiões afro-brasileiras o processo de mediunidade. Então já tem gente misturando constelação familiar com mediunismo, com religiões afro-brasileiras. Tem constelação familiar feita com santo daime, com ayahuasca. Então vamos percebendo o tamanho que isso vai tomando, o tamanho que isso vai assumindo, o perigo. Ah, Tiago, mas eu conheço muitas pessoas que se sentiram bem em constelações. Ok, eu também conheço. Mas veja bem, é como andar no fio da navalha. É como quase que um tiro no escuro. Agora que a gente está falando sobre os perigos, estão aparecendo centenas de depoimentos. Meu colega Bruno tem alguns. Se eu não me engano, a Bibi Bailas também já entrevistou algumas pessoas, né? A gente está abrindo espaço para que as pessoas falem. Agora, muitas pessoas falando que se sentiram humilhadas, que é algo que apareceu na carta aqui que eu mostrei, em situações de constelações, porque a gente está falando de fenômenos humanos complexos. Então é muito difícil da gente fazer afirmações totalizantes quando a gente fala sobre fenômenos complexos. Então vejam, a partir de uma simples ideia de campo mórfico, ou de o campo do saber, usando como recurso falar sobre fenomenologia, a gente abre espaço para essa interpretação subjetiva extrema, sem controle, né, totalmente na mão dessa intuição, dessa sensação do constelador ou da consteladora, e com essas afirmações totalizantes que a gente vê aí na internet sem parar. Ah, o autismo é por causa de um assassinato na família. Olha o perigo de afirmar isso, assim, na internet, para milhões de pessoas que convivem, que têm familiares ou que estão dentro do transtorno do espectro, né? E nem é bom falar transtorno do espectro, é feio, né? Então, pessoal, eu liguei a câmera aqui e saí falando. O importante é que isso fique gravado. Eu vou subir para o meu YouTube depois, tá? Se você achou importante essa crítica que eu fiz das constelações familiares aqui, por favor, clica no aviãozinho aqui, envia para um colega, uma colega,
jovem mística, jovem místico aí, ou para um colega constelador, consteladora, qual eu entrego e dou todo o meu respeito, não quero soar ofensivo aqui de forma alguma, estabelecer um diálogo científico, por favor. Clica no aviãozinho ali ao final, vai estar lá no meu feed também, marca pessoas que você conhece, que já foram em constelações ou estão querendo ir numa constelação. Eu não diria não vá, né? Assim, quem sou eu para dizer isso, né? Mas reflita sobre esse processo, esse procedimento. Talvez se você tem alguma questão psicológica, psíquica, procure de repente um profissional de saúde mental que fez uma formação, um psiquiatra, uma psicóloga, para que você possa conversar também, se orientar, até mesmo sobre a constelação familiar, se vale a pena ir ou não, né? Eu não sou contra que as pessoas vivam as suas religiosidades, espiritualidades e crendices, todos nós temos, né? Quem não tem as suas crendices e é parte da existência. Mas vamos ser cautelosos, vamos ser cuidadosos e não vamos abrir mão da ciência, não. A ciência não é uma deusa que, tudo é... Não, mas é uma ferramenta muito importante para nós na compreensão do que realmente funciona, quais são os limites e cuidados com as intervenções. Tá bom? Se você curtiu, então, manda um coraçãozinho aí para mim, clica no coraçãozinho. Então, 2 psicólogas que trabalham com constelação familiar, tá vendo? Tem muita gente da psicologia dentro disso, hein? Pessoas com doutorado, com mestrado, trabalhando com técnicas que a gente não tem evidência. Inclusive, isso é um perigo, porque, olha, vejam bem, o perigo. Eu estava terminando aqui, mas eu vou falar de mais um perigo. No nosso código de ética, se o psicólogo ou a psicóloga forem ler o código de ética, lá está dizendo que a gente só pode trabalhar com terapias que têm evidência científica. Então, se tem psicólogo e psicóloga trabalhando com constelação familiar, isso é extremamente perigoso e antiético. Antiético. O nosso conselho de psicologia, para mim, infelizmente eu tenho que dizer isso, não existe. Ele não existe. Eu nunca vi uma linha. Aliás, a única coisa que eu vi do Conselho de Psicologia sobre constelações familiares foi a divulgação de um curso. Vejam bem. Vejam bem. A divulgação de um curso. Como explicar que não é uma abordagem da psicologia, estão perguntando? Porque não é, porque não está em nenhum manual de psicoterapia, né? Constelação familiar não está em nenhum livro, né? É um tipo de terapia, né? Não é uma psicoterapia nem uma terapia baseada em evidências. É um tipo de saber, de conhecimento, assim como astrologia. Pode vir a ser uma terapia um dia? Pode, claro que pode, né? Desde que a gente faça pesquisa, desde que a gente pesquise. Claro que aqui a gente poderia entrar um pouco na problemática de algumas correntes da terapia que não tem muita pesquisa. Porém, é complicado. Ou a gente rasga o código de ética, né? Ou a gente tem que rever a nossa profissão, de alguma forma, tá? Então, a gente abriu o mercado, todo mundo pode ser terapeuta hoje em dia, pode ser life coaching, terapeuta de vida, de coaching, pode ser terapeuta xamânico, terapeuta de constelação, terapeuta de cristais, terapeuta de auras, e nada disso está nos manuais de psicologia. Quer dizer que as auras não existem? Não, não é isso que eu estou falando, que não tem evidência para auras, para chakras, para pontos de energia na cabeça, barras de access na cabeça, ondas que saem da cabeça de Theta Healing. Nada disso a gente tem energia. São terapêuticas que não têm evidência científica. Portanto, podem apresentar perigos, assim como as constelações familiares. Tiago, mas eu fiz e me senti muito bem. Bom, você pode se sentir bem, né? Não estou falando que isso vai te matar. Mas, de novo, é como entrar numa sala no escuro. Então você não sabe se você vai cair, se você vai trombar, se você vai se esbarrar com frutas deliciosas que você vai comer, se você vai se esbarrar com uma janela que vai ter uma vista linda ou uma janela quebrada onde você vai cair e morrer, né? Então é se lançar um pouco no escuro. É como se você tomasse uma vacina que você não sabe se foi feito nenhum teste com ela, nem o que tem ali dentro. Você faria isso? Talvez não, né? Então por que você faria uma terapia
que você não sabe se tem estudos. Essa acho que é uma boa analogia. Você tomaria, se eu chegasse com uma injeção, falasse, isso aqui é uma injeção que causa vigor, que dá vigor, que causa bem-estar, né? Vamos lá, vamos, acredita em mim. Todo mundo está tomando na Europa. Vamos tomar essa injeção? Talvez você falasse, não, Tiago, eu quero ver, tem alguns estudos, tem pesquisas, você tem, né, como você ficaria receosa, né? Por que você não fica receoso em fazer uma terapia que não tem evidência nenhuma? Por que vale para certas coisas e não para outras, né? Alguém está falando que eu usei o termo errado, crendices ou crenças. Bom, existem crenças e existem crendices, né? Algumas coisas são crenças, outras são crendices. Crendices é um pouco mais, é usado de uma maneira um pouco mais pejorativa, né? Então a gente tem crenças, né, religiosas, espirituais, e outras coisas que são mais próximas de crendices, todos nós, né? Nós vamos ter essas duas partes da experiência humana. Tá bom, galera? Então tá. Eu me estendi um pouco mais porque fizeram boas perguntas aí, eu acabei me estendendo. De novo, se você achou legal, se curtiu, manda pro seu amigo, sua amiga consteladora familiar, no aviãozinho aqui embaixo, clica ali, envia pra galera toda. Eu não, de novo, eu tô falando o tempo inteiro isso, eu não estou aqui para ofender nem diminuir ninguém. Eu estou aqui para dialogar, conversar. Tanto que eu, daqui a algum tempo, vou estar num evento de constelação familiar. Sabiam disso? Eu fui convidado para um evento de constelação familiar, né, para falar do ponto de vista crítico. É assim que se faz ciência. Então eu vou lá dentro do evento de constelação familiar para criticar a constelação familiar. Na ciência é assim que a gente faz, entendeu? Agora não vai me assombrar se alguém fala assim, o Tiago está indo na constelação familiar, ele agora é pseudocientista. Não façam isso, né? Não ajam como as pessoas que a gente está criticando, né? Eu vou no evento exatamente para dialogar e ouvir a defesa, né? O que eles têm. A ciência é um debate, é um diálogo. Tá bom, galera? Bom final de domingo para vocês. Lembre-se de compartilhar esse vídeo se vocês acharam que ele é importante, ele é legal. E a gente se vê num próximo bate-papo. Espero que vocês tenham tido reflexões aí. Espero que vocês tenham curtido aí um pouco. Quem chegou no finalzinho, volta lá, vai ficar disponível no meu feed. Volta lá para assistir essa crítica que eu fiz aqui à prática das constelações familiares. Tá bom? Beijo, galera.